Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 26 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton VN Invest. Aqui na parte inferior do vídeo você vai ter ali o botão inscreva-se, é só clicar nele, deixando o sino das notificações devidamente ativado, para que você possa aí aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado e também aqui do meu lado a programação completa da parte de análise existente no canal, no mínimo 2 análises por dia. Por exemplo, toda terça e quinta são 3, porque tem análise especial toda terça e quinta. E ainda no domingo um radar da semana. Você pode também se inscrever na parte inferior, direita aqui do seu vídeo. Passando o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se. Vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência eu venho falando de ações, PTR4, Vale 3, SUSB3, Lame 4, PBAS3, BPAC11, Ciel3, PTBL3, que foi uma escolha, uma votação que foi escolhida aqui, PTBL3, no meu Instagram, @devinvest, VVR3, Azul 4, Multi 3, JHSF3. Então são os ativos que eu vou abordar nesta análise. Lembrando que o meu Instagram está aqui, @devinvest, é só você abrir o seu Instagram lá e seguir o perfil, sempre abrindo lá uma caixa de perguntas, enfim, tentando atender o máximo que eu posso lá em termos do que eu posso agregar valor além aqui do YouTube. Seguindo então, falando aqui primeiramente do Ibovespa, que no pregão de hoje chegou a ter uma queda um pouco mais forte, se recuperou bem no fechamento, principalmente o fechamento puxou para cima. 1,5% de queda para terminar o pregão aí com queda de basicamente 0,24%. Então, uma queda pequena é uma característica boa na questão de mostrar a questão da tendência de alta de curto prazo, que vai lá bater em cima do nível de suporte e você não termina em cima com um candle desse aqui, um candle muito grande para baixo, perdendo níveis de preço. Aqui não bate no nível de preço, testa ele funciona como suporte e termina ficando aqui em cima. Ou seja, se o BOV ficar aqui enrolado no decorrer dessa semana, seria algo realmente interessante para ter o rompimento completo dessa zona importante de resistência em torno dos 102.100 a 102.300. Zona realmente importante de resistência para o Ibovespa. Então o cenário aqui é de quê? De ter uma movimentação maior para baixo ou maior aqui para o lateral. Se o Ibov já romper para cima, assim como aconteceu aqui, ficou aqui de lado alguns dias e tentou romper para cima e rompeu depois basicamente de uns 3 dias, romper em definitivo em fechamento. Se ficar dessa mesma forma aqui já romper, mostra força realmente por parte dos compradores. Se ficar mais tempo aqui também não seria algo negativo, que daria inclusive para gerar ali fundo ascendente. Também outro sinal positivo que pode acontecer no decorrer dessa semana para o Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço de imediato. Se olharmos aqui para o gráfico de 60 minutos, dá para perceber que o mini índice entrou numa tendência de baixa, que parou em cima de um patamar de suporte e já houve uma pressão compradora razoável aqui no mini índice. Só que a tendência ainda é de baixa, ou seja, abriu caindo, gerando topo descendente, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu subindo para cima não só da média, mas vindo até trabalhar para cima da região aqui dos 101.395, fica ainda mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. O que eu vejo de forma positiva está aqui, em cima desse patamar. Eu vou botar no gráfico de 10 minutos. Está aqui em cima desse topo anterior. Se ficar aqui, enrola nesse patamar e gera pivô de alta, possibilidade de trabalhar na compra. Se sobe mais e passa a gerar fundo ascendente já acima dessa região aqui, ficaria também mais para se buscar a operação de compra de day trade. Só voltaria a pensar em venda de day trade se justamente passar a gerar topo descendente para baixo ali do nível que cheguei a comentar, ou seja, gerar sinalização de topo, que aqui no gráfico de 10 minutos seria trabalhar com topo descendente para baixo dos 101 mil pontos. No dólar, o dia de hoje nós temos uma indefinição, menos 0,04%, indefinição no sentido de fechamento, né? Mas a gente teve uma abertura positiva, confirmando essa sinalização positiva, chegou a superar a máxima ali do topo anterior, mas perdeu força e nesse momento gerando um candle ali chamado de contra-ataque, né? Ou seja, abriu com uma empolgação, mas fechando de forma mais negativa, mais próximo da mínima do dia. Dentro aqui do gráfico de 60 minutos que vocês estão vendo agora, dá para ver que essa região é uma região extremamente importante para o dólar.
Ou seja, abriu para baixo, passando a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, no mínimo abaixo de 617. Melhor ainda se for para baixo dos 612,5, foco em buscar a operação de venda de day trade. Ou seja, abriu caindo, perdendo essa região aqui e gerando topo descendente para baixo dessa região, desde os 612 até os 617,5, foco em buscar a operação de venda de day trade. Por outro lado, abre subindo, rompendo isso aqui tudo para cima, essa região aqui para cima, principalmente a região ali dos 628, vem aqui para cima da região de 628, proporciona a sinalização de fundo ascendente nessa faixa de pontos, ou pivô de alta já acima, voltaria a buscar essas operações de compra de day trade no dólar. Petrobras no pregão de hoje queda de 1,56%, ativo entre as médias, confirmou a sinalização negativa do pregão passado, que era de uma nuvem negra, um padrão baixista dos candles, já abriu com gap de baixo e voltou a fechar para baixo dessa região de topo aqui anterior, ou seja, tinha dado um sinal de falso rompimento, confirmou essa sinalização de falso rompimento e já chegou até oscilar abaixo da mínima desse candle de alta aqui dos R$ 20,05. Ponto negativo, se ampliar aqui a queda fechando para baixo dos R$ 20, piora ainda mais a situação no sentido de se ter essa tendência aqui de alta de curto prazo, já dá um sinal de enfraquecimento da tendência. Lembrando que no gráfico semanal que eu já comentei, no radar da semana, na análise de fechamento passada, beleza, a semana foi uma semana boa, positiva, mas ainda para baixo da média, ainda não representando tanta força assim, apesar da tendência de alta de curto prazo. Ainda não observo um sinal de entrada que vá de encontro à minha metodologia em cima de PTR4. Se ficar aqui mais um ou dois pregões aqui enrolado e gerar uma sinalização de fundo em cima desses R$ 20, daria para avaliar uma possibilidade de compra, logicamente, olhando para os demais ativos que eu busco entrada, que são 100 ativos que eu passo diariamente em busca de entrada dentro do meu sistema. A outra ação aqui para falar, Vale 3 no dia de hoje, queda de 1,5%. Consequentemente, ela acionou nossa saída quando ela perdeu a mínima desse candle aqui. Então, o stop tinha sido subido aqui para baixo, 62,44. Operação devidamente encerrada lá por volta de 62,39. E essa operação da Vale 3 proporcionou, então, aqui uma perda de 1,13%, um stop parcial. E isso representou uma redução de 0,29% do capital total. E o que representou essa redução? Agora o ganho do mês está de 3,34%, do ano ali 9,89% após o encerramento dessa posição. Seguindo agora para falar aqui, só para mencionar em relação à Vale 3, a tendência dela continua sendo de alta? Sim, continua sendo a tendência de alta de curto prazo, dando um sinal de enfraquecimento, porque vem aqui para cima do topo, fecha acima e já volta para baixo, falso rompimento. Anula a tendência de alta se perder essa mínima aqui. O fundo que está localizado em R$ 61,33, que para quem quer trabalhar com stop mais longo, esse aqui seria um ponto de stop. Para buscar uma nova oportunidade de compra de swing trade na Vale 3, essa sinalização negativa que ela apresentou aqui teria que ter algo mais aqui para baixo, mostrando que não está tão forte para cair, e uma nova sinalização de alta para abrir uma compra ainda de fundo ascendente, ainda apoiada ali pela média móvel exponencial de 13 períodos. De imediato, não vejo uma entrada novamente no papel. Falando de operação de swing trade. Mais uma ação para falar aqui, SUSB3. SUSB3, pregão de hoje, acionou nossa saída, perdeu a mínima do candle anterior, vinha com mínimas ascendentes, perdeu essa mínima, acionou nossa saída, fechou com o pregão aqui com queda de 0,41%. Essa saída foi o quê? Um stop de proteção de lucro, para não sair mais perdendo da operação. Essa operação então foi encerrada da SUSB3, colocando aqui os dados de encerramento da SUSB3. Era uma operação que tinha sido aberta lá no dia 16/10, encerrada com um ganho de 0,76%, e isso representou um ganho de 0,11% em cima do capital total. Então, o valor da rentabilidade que eu já mencionei ali já representa aqui o encerramento da posição também de SUSB3 no pregão de hoje. Então, as duas operações que a gente tinha aberto que foram devidamente encerradas. E tivemos aqui no pregão de hoje uma recomendação de compra, no fechamento do pregão, uma compra contra a tendência. Eu não costumo passar a operação de compra contra a tendência. Mas essa eu abri a chance de buscar uma entrada.
Em que questão? Por que eu abri essa chance? Primeiro, porque o gráfico mensal desse ativo é um ativo de uma tendência de alta. Beleza. Segundo, que já tem ali 3 meses para baixo, chegando em cima, está até abaixo da média móvel 13 períodos. Ok, então por enquanto ainda apontando para baixo, não tem nenhuma sinalização para cima. Gráfico semanal, um movimento mais longo para baixo e chegando no nível de preço que eu considero. Não que vai parar de cair aqui e voltar a subir, mas é um ponto, considerando tudo, a quantidade de movimentação para baixo, o movimento de queda, toda a tendência de baixo do gráfico diário. E esse último movimento de baixo me chama a atenção para tentar pegar algo para cima, que pode ser o início de uma mudança de tendência. Não sei se vai ser. Estou arriscando, colocando stop abaixo dessa mínima aqui, um pouco até abaixo, colocando stop na volatilidade, mas pode ficar com stop ali na faixa dos R$19, dos R$25,35, R$34, não teria nenhum problema. Passando os dados então desta compra, eu avisei também, logicamente, dentro do aplicativo, que era uma operação contra a tendência, tem um risco maior, e sempre respeitando o stop. O que está caindo já tem bastante queda, pode continuar caindo mais. Então a minha tentativa aqui é que tem alguns pontos que trazem a possibilidade de se ter algum repique de alta. E olhando aqui então para os pontos de entrada dessa ação, entrada por volta dos 26,06, fechou aqui em R$26,13. Stop em 25,13, isso proporciona uma perda de 3,57%, alocando 14% do capital total. Objetivo por volta dos 27,92. Logicamente, chegando no nível de resistência, sabendo que tendência de baixa, uma das características é respeitar a zona de resistência, a gente avalia, porque se chegar aqui já gerou uma relação de retorno superior a 1 para 1. Então aqui já daria para se avaliar a possibilidade de se trabalhar com stop mais curto. Tá? Lembrando, então, stop um pouquinho para baixo dos 25,36, tem 25,13, mas podendo subir um pouco mais esse stop, trazer um stop mais curto para a operação. Depois aqui de LAME 4, Banco do Brasil, BBAS3, fez um pregão aqui de leve queda, menos 0,04%, estabilidade. Está em cima de uma região importante de resistência, assim como o Ibovespa. Está em cima de uma região ali de topos anteriores importantes. Temos aqui BBAS3 também em cima dessa região. Só que dentro de um sinal bem forte de subida que traz a chance de se poder ter algo ainda maior para cima de superar essa máxima. Então é um ativo que chama a minha atenção para buscar a operação de compra no decorrer dessa semana, através, por exemplo, de um fundo ascendente, através de um pivô de alta. Então algumas alternativas de compra no papel no decorrer dessa semana, só que nesse momento ainda não seria o ativo que já me levaria a uma compra de imediato pelo gráfico diário ou até mesmo pelo gráfico de 60 minutos. Pode voltar a subir, com certeza, mas ainda não encaixaria dentro da minha metodologia para abrir uma compra de swing trade nessa ação. Então, zona de resistência que eu mencionei aqui na faixa ali dos R$ 33,90, por volta de R$ 33,90 é um ponto bem testado nessa ação até a região dos R$ 34 número redondo. Então, faixa de preço importante, desafio para essa ação. Quanto mais distante for a entrada desses R$ 34, mais interessante seria essa compra de swing trade em cima de Banco do Brasil. BPAC 11 também teve um dia de volatilidade alta, foi lá embaixo, chegou aqui de oscilação que chegou a bater 4,4% da abertura para cá, 4,4%. Fechou em queda ali de 0,9%. Também está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, assim como o BBAS3. E aqui o ativo veio testar uma faixa anterior ali de suporte, que pode funcionar aqui como suporte novamente. Bateu na média, então um ponto para ficar de olho. Compra aqui nessa superação de máxima, muito próximo da máxima aqui, seria mais interessante pivô de alta. Mas se ela ficar um pouquinho mais tempo aqui de lado ou vier um pouquinho mais para baixo, como eu já disse em BBAS3, se afastar um pouco do nível de resistência que ela se encontra de topo anterior, melhor seria para essa compra em cima de BPAC 11. Então mais um ativo para a gente ficar atento, semanal fechou bem a semana anterior e pode trazer oportunidade no decorrer dessa semana. Cielo 3, fechamento ali para cima da média, confirmação de um fundo ascendente, basicamente proporcionado pela primeira hora de pregão. Se pegarmos aqui a primeira hora de pregão, foi lá em cima, recuou e aqui gerou um fundo já ascendente no G60, que seria uma das alternativas de abrir uma compra já de imediato no papel pelo G60 com stop aqui embaixo. A outra forma, teria que trabalhar com stop mais longo aqui nessa região, com stop aqui tentando pegar um movimento de subida, uma retomada da tendência de alta de curto prazo
desse papel, a chance de um repique de alta um pouco maior do gráfico semanal, que pode vir a testar a região aqui dos R$ 4,00 da média móvel exponencial de 13 períodos, que nesse momento está em 4,18, depois teria uma resistência ali de um gap de corpo na faixa dos R$ 4,26. Então, ativo com viés de alta, anula essa expectativa positiva se voltar a perder essa mínima aqui. Para quem está comprado, por exemplo, no swing trade, trabalharia com stop ali na faixa dos R$ 3,68 no mínimo e stop um pouco mais curto na faixa dos R$ 3,69. Na sequência, na verdade 3,60, aqui seria 3,68 e aqui 3,70, né? O valor exato ali do stop, abaixo de 3,71. PTBL3, escolha aqui do Instagram, no meu perfil lá, foi a escolha, tinha CANL3 e PTBL3, esse ativo foi a escolha. Essa ação está com um cenário gráfico bem interessante desde o prazo maior, só que um movimento mais longo para cima dá para ver já pelo gráfico semanal um movimento mais longo aqui para cima, rompendo a máxima do ano. Se a gente pega um gráfico anual do papel, veio aqui lá embaixo, se recuperou e rompeu máxima de novo, máxima histórica, ativo trabalhando a máxima histórica, então ativo bem alinhado para cima, ou seja, mais forte do que a média. O Ibovespa não conseguiu fazer isso ainda. Um ativo que está mais forte aqui, a média que eu estou falando, o Ibovespa. Um grupo ali de ativos. O Ibov representa aí 77 ações. E olhando para um gráfico mensal aqui, olha só a retomada. Tem um movimento já longo para cima que traz espaço para se ter algum processo de correção. E um dos pontos de suporte importante para esse papel vai ficar ali na faixa dos R$ 5,90, R$ 6,00 a R$ 5,90. Zona de suporte importante olhando para um prazo maior. Caso, por exemplo, o semanal entre aqui no processo de correção, que seria algo bom para uma compra de position trade, a região lá dos R$ 6,00, R$ 5,90, média móvel de 13 períodos que está em 5,60, são pontos de avaliação justamente para buscar uma compra de position trade, ou seja, na expectativa de se ter algo assim, ó, cai, volta ali próximo da média e você tenta pegar no próximo movimento de subida de várias semanas, 3 a 10 semanas aí para cima. E no gráfico diário, no curto prazo, está mais prolongado para cima. Depois de um grande candle de alta, gerou um candle de baixa no pregão de hoje, 3,64% de queda. Qual a alternativa? Trabalhar com stop abaixo da mínima desses dois pregões, que é basicamente a mesma mínima, 6,45. Perdeu essa mínima, seria um sinal de possível saída da posição comprada de swing trade. Para abrir uma nova compra, vejam a entrada agora? Não. Teria que realmente gerar uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo, não só testar a média, ter algo mais aqui para buscar uma compra. O ideal é que você tivesse uma correção maior, no tempo principalmente, ficar aqui de lado um tempão, para depois buscar uma entrada ali de pivô de alta ou de fundo ascendente. Na sequência, vamos falar aqui de Via Varejo, VVR3, que terminou o pregão de hoje com uma forte queda de 3,35%. Para quem estava comprando no swing trade, que eu vinha comentando nas últimas análises, a possibilidade de saída seria a perda da mínima do pregão anterior, que foi de sexta-feira, para quem estava no swing trade. Veio aqui e bateu em cima desse ponto de suporte. Opa, Dalton, já está no suporte, vou entrar comprando, que era um dos pontos de avaliação para entrar comprando. Só um candle de queda, rompendo várias mínimas ali anteriores, não me chama atenção de cara para já abrir compra. Pode até dar certo, ela chegar aqui, já dar uma pancada e voltar a subir. Olhando aqui o gráfico de 60 minutos nesse momento. Mas não seria a minha escolha agora de entrada. Essa ação teria que ter algo, porque aqui representando o quê? Isso aqui representou muita força, na minha opinião, por parte dos vendedores, mesmo estando dentro da tendência de alta de curto prazo, que é a questão de topos e fundos ascendentes. Ainda o contexto é de tendência de alta de curto prazo, com a mínima lá do fundo anterior na faixa dos 18,77. Mais um ponto importante aqui de suporte, que eu vejo até mais relevante que o dos 18,77, os R$ 19,23. Se ficar aqui assim de lado, depois dessa pancada, o mercado passa mais uns 2 pregões no mínimo, de 2 a 3 pregões, sem ganhar força para baixo, opa, então a pancada que veio aqui não ganhou mais muita força para baixo, próxima sinalização de alta fundo ascendente, me interessaria por abrir essa compra de swing trading em cima de VVR3. Na sequência, vamos falar de Azul 4, que teve um pregão também ruim, uma queda de 3,54%. A ação veio aqui pegando ali as mínimas de fundo ascendente, perder a mínima do fundo anterior, deixando a tendência de curto prazo mais indefinida. E o que chama a atenção aqui é que ela tinha essa máxima
e ela tinha respeitado aqui, tinha conseguido fechar acima, já voltou forte para baixo. Então fica um cenário mais travado nesse momento. Qualquer alternativa de compra nesse papel, dá para perceber que esse nível de preço é um nível importante para essa ação. Essa região aqui, ó, seja ali por volta dos R$ 26,85 a R$ 27, até um ponto um pouquinho mais alto aqui na faixa dos R$ 27,40. É uma faixa de preço importante para esse ativo. Logo, se o preço, em vez de cair aqui depois dessa sinalização negativa, depois desse candle aqui, se ficar aqui de lado, respeitando a média subindo, e aí o preço vem aqui e rompe, beleza, daria para arriscar a compra já tentando pegar um movimento lá para cima, lá para a faixa dos R$ 29,50 a R$ 30. Mas nesse momento eu abortaria uma entrada aqui nesse ativo. E se tivesse comprado, o encerramento meu teria sido na perda da mínima do pregão de sexta. Assim como aconteceu na Vale 3, assim como aconteceu na SUSB3. Seguindo aí basicamente a minha metodologia. Multi 3, pregão de hoje, queda acentuada de 4,29% e mudança da tendência. Tinha gerado uma tendênciazinha de alta que faz o falso rompimento, né? Rompe, no pregão seguinte já volta para baixo, vem para baixo da média, anula o candle de alta forte, ou seja, o papel basicamente já entrou no viés mais baixista, que tem como desafio agora voltar para cima desse nível aqui, que para trás também era um fundo, uma região ali em torno dos 20,90, e superar essa máxima aqui desse candle que perdeu tudo ali. Seria superar os 21,24. Enquanto isso não acontecer, é um papel que vai ficar mais alinhado para se buscar operações na ponta vendedora, de topo descendente, de pivô de baixo. Gráfico semanal não consegue voltar para cima da região do fundo ali anterior. Essa região aqui não consegue se sustentar acima da média, gera um candle de reversão chamado de estrela cadente, perde essa mínima, aumenta a probabilidade de queda e é o que está acontecendo. Então, por enquanto, o papel que não tem um cenário gráfico interessante de médio prazo, não tem um cenário gráfico interessante dentro da minha avaliação, dentro do meu perfil, não vejo alternativa de abrir uma compra de imediato nessa ação, seja de curto prazo ou de médio prazo, ou até mesmo de longo prazo, olhando para o gráfico mensal ainda não me interessaria muito não. Esse papel acima da região dos R$ 23 seria o nível de preço que mais me interessaria de maneira geral para retomar a compra ali pensando num prazo maior. Shoppings aí passando por um momento difícil nesse momento, olhando para o preço do ativo, né? Não estou falando nada de em relação à questão de notícia, fundamentos, balanço, nada disso. Só a questão olhando para o gráfico dos ativos, não está legal. E JHSF3, que no dia de hoje também foi mal, queda de 3,55%, a ação volta para baixo de um nível de preço que não deveria ter voltado. Eu fiz uma compra aqui nesse papel tentando pegar um movimento de subida em cima de uma região de suporte, encerramos a posição na perda dessa mínima aqui, não porque eu sabia que o ativo ia cair, eu jamais sei o que vai acontecer com o preço do ativo. Quando eu falo saber é de ter a certeza. Eu tenho uma expectativa baseada em probabilidade, em variáveis, que me gera essa chance maior de queda ou de alta, mas sempre trabalhando com stop. O que eu sei é o seguinte, objetivamente o que eu vou fazer. Se o preço fizer isso aqui, eu encerro a posição. Se ele fizer tal coisa, eu busco uma compra. Mas o que vai realmente acontecer com o preço? Depois que eu entro comprando, isso aí eu não domino. Tem que dominar mais a questão da gestão de risco. Deu certo? Beleza, tento ganhar mais do que quando dá errado. Essa é a ideia, relação risco-retorno. Fato é, tendência de baixa. Se estivesse comprado ainda no papel, mais um motivo de saída. Volto a me interessar por compra nesse ativo acima da região de 7,68, 7,70. Me interessa um pouco mais para voltar à compra. Enquanto isso não acontecer, descaracterizando a possibilidade de compra de imediato nessa ação. Por exemplo, arriscando mais, um ganho de alta aqui agora fechando para cima do 7,68. Daria para avaliar essa possibilidade de entrada. Com o stop aqui, tentando pegar o quê? Uma subida. Avaliando o quê? Gráficos de 2 dias. Movimento de subida, movimento para baixo e sinalização para cima. Ou seja, de um fundo ascendente. Mas ainda com algumas restrições para ficar de olho ali no sinal de alta que venha fazer. Se perder a mínima do pregão de hoje, reforça a chance de queda do preço da ação. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.